O nosso Deus está conosco, pois Ele é misericordioso. Esse é o estudo de número 669 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, que é importante para o YouTube divulgar o nosso canal. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre a presença de Deus logo após a nossa vinheta. Nós temos a garantia da presença do nosso Deus com cada um de nós. Vamos ao nosso tema. Deus está conosco. O nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, que diz: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Como é importante você saber que você serve um Deus vivo, que você serve um Deus que te dá a garantia de que Ele está contigo. E o nosso Deus, Ele está conosco não é porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 31, nos fala: pois Yahvé teu Senhor é Deus misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os teus pais. A misericórdia do Senhor é um motivo de nós não sermos nem destruídos e nem consumidos pelo Senhor. E Deus fez esta promessa a Abraão, a Isaque, a Israel, de que Deus estaria com a descendência deles. E o nosso Deus misericordioso, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, e Ele está nos sustentando. Deus, Ele está conosco. Eu não tenho motivo para temer diante das adversidades. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, que diz: sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé vosso Deus é quem vai convosco, o Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Nós vemos Moisés falando para o povo de Israel, para o povo não ter medo diante das nações, porque o Deus Todo-Poderoso que eles serviam é vivo e estaria com eles, não os deixaria diante daquelas aflições, diante das ameaças das nações, mas Deus estaria com eles, Deus daria vitória a eles. E não é diferente diante das adversidades, diante de tudo o que acontece. O Senhor, Ele quer que sejamos fortes, mas sejamos corajosos, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo que está conosco diante de qualquer situação. Deus, Ele está conosco, Deus, Ele anda conosco, Deus, Ele não nos deixa. Por isso que nós não devemos alimentar o medo, alimentar a dúvida, nós não devemos nos abalar diante das circunstâncias adversas. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Quando o medo ele vem nos assolar, ele vem nos atormentar e até mesmo vem nos dominar, nós temos que olhar
olhar para as promessas do Senhor, e a promessa do Senhor para nós é que Ele está conosco, é que Ele marcha conosco, é que Ele está sempre conosco, e Ele ainda afirma: não nos abandona, não nos deixa, não devemos nos apavorar e não devemos ter medo. Deus, Ele está conosco e Ele nos dá segurança, Ele nos ajuda e Ele ainda fala para nós não termos medo. Hebreus capítulo 13, verso 6. Por esta razão podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Nós sabemos que nós temos um adversário e sabemos que esse adversário, ele usa aquele que dá lugar, mas ninguém pode nada, porque o Senhor é conosco, é o Senhor que quebra o arco, é o Senhor que corta a lança, é o Senhor que queima os carros no fogo, e é o Senhor que manda te dizer neste momento: aquietai-vos, porque o Senhor é contigo, o Todo-Poderoso está contigo, o Todo-Poderoso, Ele quer te dar ânimo, Ele quer que você se esforce. Vamos nos lembrar de Josué capítulo 1, verso 5, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Quantas vezes diante das aflições parece que estamos só, mas neste momento é para nós nos lembrarmos que estamos no colo do Senhor, que somos sustentados pelo Senhor, que nunca estamos só, porque é o Senhor que faz a promessa, é o Senhor que cumpre com a palavra dele, e o Senhor, ele é fiel. Eu preciso entender que pode se levantar quem quiser contra nós, mas é o Senhor que nos dá a vitória, e Deus, ele está conosco, ele mostra que é ele que luta por nós, é ele que luta conosco. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 15, e falou o profeta: prestai atenção todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Olha que Deus tremendo. Deus, ele precisou animar a Josafá, Deus, ele precisou animar o povo de Israel, mostrando que Deus peleja pelos seus. Deus é aquele que está com você, Deus é aquele que tem te sustentado até aqui. Não é para você alimentar o medo, você não pode alimentar a dúvida, você tem que alimentar a tua fé através da palavra de Deus. Deus, ele está conosco, é ele que nos fortalece, é ele que nos ajuda, é ele que nos sustenta. Isaías capítulo 41, verso 10 fala: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. É o Senhor falando. Não se preocupe com o que está acontecendo, se preocupe em estar fazendo o que me agrada. Olha que diferença, ao invés de você ficar olhando a situação, pare, olhe para o Senhor, olhe para você, se você está fazendo o que agrada a Deus ou não. É importante você saber que o Senhor, ele te toma pela tua mão e ele te sustenta. Se você chegou até aqui, é porque até aqui o Senhor te ajudou. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Altíssimo, porque é o Deus, nosso Deus eterno,
que te dá atenção. Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Eu fico imaginando quando Moisés fala para o povo de Israel, que povo é como aquele povo, um povo privilegiado, um povo que tem Deus com eles, um Deus que os defende, um Deus que os ajuda, um Deus pessoal. Aí eu olho para nós temos esse Deus, o mesmo Deus que pelejou por Israel, é o mesmo Deus que peleja por nós, é o mesmo Deus que fala, clama a mim, porque eu te dou atenção, eu te escuto e eu ainda te revelo coisas profundas, o que você não sabe, eu estou contigo e eu te sustento. O nosso Deus é Deus pessoal, é Deus que cuida de cada um de nós. Salmo 145, verso 20 diz: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. É o Senhor que cuida. O nosso Jesus fala que a nossa preocupação, a nossa ansiedade não vai mudar nada na nossa vida. Na verdade, vai até trazer adoecimento para nós. Agora, quando eu olho e eu entendo através da palavra de Deus que o meu Deus, o Altíssimo, Ele está comigo, aí eu aprendo a descansar. Eu aprendo a descansar porque o meu Deus é o Deus que garante que cuida de mim, é o Deus que garante que cuida de você. Certa vez, o profeta Azarias precisou falar para o rei Asa que o nosso Deus estaria com o rei Asa, estaria com o povo de Israel enquanto eles estivessem com o Senhor. Segundo Crônicas capítulo 15, o verso 1 e o verso 2 que diz: e aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou. Imagina a cena, imagina aquele profeta indo ao encontro do rei Asa e ele fala: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Então, se eu tenho que ter alguma preocupação, a preocupação que eu tenho que ter é em estar agradando a Deus, em estar andando na presença de Deus, em estar vivendo para a glória do nosso Deus, porque o Senhor, Ele está conosco, mas enquanto estamos com Ele, e o Senhor, Ele promete que Ele está conosco e Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Salmo 25, verso 14, Davi fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha que interessante, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, Ele quer ter intimidade com cada um de nós, porque Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, Ele está agindo em nós. Ainda o salmista Davi, ele mostra que o Senhor, Ele age, Ele ouve, mas Ele age e Ele ouve aqueles que são fiéis. Salmo 4, verso 3, que diz: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Eu não sei qual tem sido o sofrimento que você tem presenciado, mas eu sei que o Todo-Poderoso é aquele que age a favor daqueles que confiam nele. Ele age a favor daqueles que esperam nele, e ele age a favor daqueles que o temem, daqueles que são fiéis a ele. Eu vou começar a
concluir, o meu Jesus, o teu Jesus, ele te dá a garantia de que ele está contigo. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Eu não posso me esquecer nunca, em momento algum da minha vida, que eu tenho a presença poderosa do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.